como estão? Tudo bem? Vamos falar hoje, no nosso projeto Viés Econômico Administração Pública, sobre a noção entre administração e a mulher no vínculo econômico dentro da administração pública. Como nos foi pedido um tema nesse sentido, vamos começar da raiz. Vamos lá. Nós temos, dentro da administração pública brasileira, a meu ver, 4 tipos de profissionais, mulheres que atuam dentro da administração. Temos as agentes políticas, que são as mulheres que ocupam cargos de vereadoras, de deputadas, de governadoras e de presidente da República, e também prefeitas. Temos também as mulheres que ocupam cargos em comissão, que são aquelas que ocupam cargos de direção e assessoramento, indicadas por terceiros, de livre nomeação e demissão, onde se integram as secretárias municipais, as secretárias estaduais, as ministras. Estou me atendo mais a mulheres, mas pode ser utilizada essa explicação para os colegas homens também que exercem essas funções. Seria a segunda categoria, dentro da área de agentes políticos. Estamos na primeira categoria de agentes políticos, depois que são aqueles que são votados, e temos a segunda, que são aqueles indicados. Depois nós encontramos os funcionários da administração concursados, que são os funcionários efetivos, que prestam concurso e ficam, na maior parte das vezes, sua vida toda profissional lá dentro. Nessa esfera desses funcionários efetivos, temos também uma certa parte de pessoas que são comissionadas, na mesma categoria de vínculo com o governo, que nós temos os funcionários comissionados que exercem função de direção. Eles sempre têm um cargo de assessoria e direção. Na prática, às vezes, eles não exercem a função, mas eles são admitidos e nomeados como funcionários em comissão. Eles têm provimento, ao gosto, à direção, assim, sempre, muitas vezes por competência, outras vezes por indicação política. Eles são nomeados e dispensados dependendo da decisão do seu superior hierárquico. E nós temos agora, meus amigos, uma 4ª categoria que está crescendo dentro da administração, que tem vínculo com a administração de uma forma subjetiva. Seriam as empresas contratadas. Por que eu digo isso? Como o governo das 3 esferas estão terceirizando uma grande parte do seu serviço, aqueles funcionários que entram para prestar serviços de limpeza, de fornecimento de uma prestação de serviços técnicas, como para atender a parte de informática ou a parte da saúde, as empresas vencem o seu prazo de contratação com o governo, geralmente 5 anos, quando a empresa não ganha a próxima licitação, porque nós estamos falando de contratação de empresas que colocam seus funcionários dentro da determinada administração. E quando entra nova empresa que assume o mesmo trabalho, geralmente ela consulta o gestor quais os melhores funcionários que devem ficar ali. Por que isso? Porque ela já conhece todo o esquema, ela já tem a confiança de trabalhar ali dentro.
E dessa forma, esses funcionários, que são trabalhadores da empresa privada, são dispensados da empresa que realizava o trabalho anteriormente e são contratadas pela nova empresa que ganhou a licitação. E ali permanecem mais 5 anos. Eu conheço casos de pessoas que estão nesse tipo de modalidade de prestação de serviços há 20 anos, ou até mais, na mesma instituição. Ela conhece tudo ali dentro. Na realidade, ela faz a sua vida ali dentro. Na realidade, ela tem vínculo com a empresa privada que contratou. Mas caso a empresa privada não cumpra todos os direitos a ela garantidos pela legislação trabalhista, ela tem o direito de subir na hierarquia de responsabilidade e acionar a administração pública, sim, pelos seus prejuízos. Por isso que, no meu entender, elas estão também dentro da categoria de pessoas que prestam serviço para a administração. Tudo bem? Essa é a minha visão. Vocês vão buscar na legislação e vão verificar o que eu estou dizendo. O governo alega que dessa forma é mais econômico contratar empresas do que fazer concurso e deixar um funcionário ali 30, 40 anos à disposição do governo. Porque muitas vezes o trabalho é temporário. Ele dura 1, 2 anos e termina. Veja bem, agora nós estamos tendo muitos desses casos com a digitalização da documentação da administração pública. Se contrata uma empresa que pode ficar 1, 2 anos dentro, uma suposição, de uma biblioteca pública para digitalizar todo o seu acervo e depois ela, que cumprir essa obrigação, ela será desligada, porque a administração não precisa mais do seu serviço. Então não tinha nem motivo para que a administração pública realizasse o concurso para contratar essas pessoas. E elas ficam prestando serviços dentro da repartição, 8 horas por dia, seguindo os mesmos parâmetros das demais, obedecendo o horário de entrada, horário de saída para realizar o trabalho. E às vezes não, depende do tipo de contrato. Mas elas ficam dentro da administração. Elas são uma responsabilidade da administração pública. Para a mulher, dentro da administração pública na área econômica, é um bom emprego, é um bom lugar que a pessoa trabalha, dependendo da locação que ela está. Aqui, falar de administração é complexo porque nós envolvemos tudo. Nós envolvemos a área do magistério, que é muito grande, com mulheres. Nós envolvemos a área também a médica, né? A área da saúde, que tem muitas mulheres trabalhando. Nós englobamos a parte da assistência social, um pouco menor, mas temos também. E dependendo da profissão, nós vamos verificando que elas são menos quantidade de mulheres. No caso das economistas, nós somos poucas. E, na realidade, as economistas que trabalham para o governo, para órgãos públicos, a maioria está em universidade. Na realidade, a mulher economista, a maioria delas são do magistério. Vocês podem observar em levantamentos, a maioria são professoras. Elas não trabalham, elas não atuam em cargo de direção dentro do governo. São pouquíssimas, pelos meus levantamentos aqui. É um espaço que precisa ser conquistado aos poucos. A diferença salarial na administração pública entre homem e mulher, ela não existe. O que se observa é que depois de um determinado patamar de um cargo, ela tem dificuldade de subir, porque são cargos de direção que são entregues por decisão do superior hierárquico e algumas vezes por decisão política. E eu visualizo que passa uma sensação que, devido a nós termos ainda resquícios de uma cultura patriarcal no Brasil, falta um pouco de confiança dos superiores hierárquicos em entregar cargos de mais alta direção para mulheres.
nós observamos que no primeira linha de cargos de chefia são diversas, são muitas. Garanto que são muitas mulheres ocupando. Mas depois, conforme vai afunilando as decisões e ficando decisões maiores, são homens que ocupam esses cargos. Nós temos na administração pública, mais ou menos, na área de máquina, trabalhando, funcionárias comissionadas e funcionárias efetivas, nós temos mais ou menos 50%. Eu não tenho dados para passar para vocês agora das comissionadas, das funcionárias terceirizadas, porque eu não cheguei a terminar meu trabalho de pesquisa nessa área em todo o Brasil. Quanto à parte política, quanto àquele setor político que eu disse a vocês, nós somos mais ou menos 12% no Brasil das mulheres agentes políticos, eleitas para cargos que exigem votação em eleições. Então, veja bem, nós temos 12% das mulheres na área política e temos 50% mais ou menos na área pública. Essa seria a situação das mulheres dentro do governo. Agora, nós podemos observar também como agem as mulheres fora do governo. As mulheres que estão olhando a administração. A mulher cidadã. Como ela atua perante a administração? Ela cobra providências ou não? Ela participa das decisões? Ela sabe o que o prefeito está fazendo ou não? Ou ela se dedica mais aos interesses do seu lar? É uma visão. Como nós começamos a votar somente a partir de 1934 e pudemos trabalhar em empregos públicos sem autorização dos nossos maridos somente na década de 70, aproximadamente, existe uma falta de interesse. Por isso, essa necessidade de existência de cotas na hora que os partidos precisam apresentar candidatas, que tem que variar de 30% a 70% para cada gênero, ou feminino ou masculino. E quando eles não têm essas mulheres suficientes, eles precisam escolher alguém. Escolhem pessoas para ocupar aquela função somente para cumprir o solicitado pela legislação. E não que elas estejam interessadas em política, porque também não tem essa cultura política, que vai ser obtida com o tempo. É também cultural. As nossas jovens terão mais facilidade do que as pessoas que já estão na área de trabalho. Quando nós vamos fazer um levantamento da influência econômica que uma mulher fora da administração pode fazer dentro da administração, eu não obtive dados concretos, mas é muito forte. Agora, com as redes sociais, fica muito mais fácil, porque se pode criar um grupo entre mulheres e contratar as aquisições que são feitas pela administração, porque nós temos um portal de transparência, ou deveríamos ter nos nossos 5.570 municípios brasileiros, que estão dentro dos nossos 26 estados, mais o Distrito Federal. Mas alguns municípios, meus amigos, eles têm dificuldade até com a internet. Para verificar, são trabalhos que eles vêm realizando, se nós vamos conseguir chegar a todos eles para dar uma resposta para vocês mais fidedignas sobre isso. No momento, é o caminho, mas a utilização do celular, a utilização de fotos, de provas, facilita muito. Parece um trabalho de formiguinha, mas não é. Se a mulher passa em um determinado lugar e vê que tem algo que está ocorrendo indevidamente, que ela sabe que não seria uma postura de um funcionário público e que o dinheiro está sendo desviado, ela precisa tomar providência. Por que eu falo isso para vocês? Porque para uma pessoa ser feliz, no meu entender, ela tem que estar bem, ela tem que estar em paz consigo mesma, ela precisa estar em paz em 4 setores da vida dela. Ela tem que estar em paz com a sua saúde,
ela tem que estar em paz, saúde física, ela tem que estar em paz com a sua saúde mental, ela tem que estar em paz com a sua saúde espiritual e ela tem que estar em paz com a sua saúde financeira. Porque quando a pessoa está endividada, ela não tem sossego. Ela não dorme bem, ela não se alimenta bem, ela acaba adoecendo, tanto física como psicologicamente por causa disso. E o Brasil não tem uma educação financeira. Nunca teve. Agora, em algumas escolas particulares, eles estão passando essa noção para as crianças. Aquela antiga história dos cofrinhos. Eles estão começando com alguma ideia nesse sentido. Mas as mulheres têm outra situação muito séria, porque é o consumismo. Se vende muito mais para mulheres do que para homens, pelo impulso. Porque a mulher compra porque é bonito. Porque nos meios de comunicação se chama sempre para comprar algo novo. Eu tenho que comprar outro sapato, é muito parecido com o meu, mas é novo, é de grife. E muitas vezes quando você chega em casa é muito parecido com aquele. E assim a pessoa vai se endividando. Esse é um ponto que é o vínculo da mulher. Aí quando ela olha para a administração, como ela já está acostumada a não controlar muito a sua vida pessoal, ela também não dá atenção para o que o governo está gastando. Ela tem muitas armas. Quando ela vai lá ao supermercado e sabe o preço que está custando hoje, bem caro, o arroz, ela pode dar uma olhada lá no portal de transparência. Quanto foi comprado o arroz que está servindo para merenda? E se ela achar que aquilo é um absurdo, procurar os meios, mandar mensagem para a ouvidoria da prefeitura, entrar em contato com as suas vereadoras e atuar. Dentro da administração tem muito espaço para a mulher. E ela tem que ter sempre uma visão econômica, porque tudo envolve dinheiro. Dinheiro é como se fosse o sangue. É complicado dizer isso, porque quando um profissional de economia, como no nosso caso, responde a uma determinada indagação da sociedade, às vezes ele não é bem aceito. Porque não se tem essa visão da sociedade para a administração. Se nós tivéssemos uma educação das pessoas, elas olhariam para a administração e iam ver que aquela situação criada hoje vai trazer um problema maior daqui a alguns anos. E não somente hoje, mas sim amanhã. E tem que se pensar agora. Tá ok? Eu não quero tomar muito o tempo de vocês e o assunto é longo. Aos pouquinhos a gente vai conversando. Tá ok? Se tiverem dúvida, entre em contato conosco aqui. Tem aqui o e-mail que vocês podem falar com a gente. Agradeço muita atenção, desejo uma boa tarde e a gente vai se falando aqui. Um abraço, sim? Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.